Quem viveu aquele tempo lembra. Na outra ditadura, para se saber o que ocorria no Brasil, era preciso consultar a mídia estrangeira. Por aqui a censura policial era implacável. Nos anos 70, uma epidemia de meningite que tinha como centro a cidade de São Paulo não pôde ser noticiada. É incontável o número de casos que poderiam ter sido evitados se a informação circulasse livremente. Para se saber dessa e de outras notícias, era necessário ouvir as emissoras de rádio em ondas curtas. As que tinham transmissão em português cresciam em audiência. O Serviço Brasileiro da BBC, por exemplo, recebia um número crescente de cartas vindas do Brasil comentando o seu trabalho. Foi através desse serviço que foi possível acompanhar a crise chilena e todo o processo que resultou no golpe contra o governo do presidente Salvador Allende. Infelizmente, como em muitos outros aspectos, estamos revivendo agora aqueles tempos de treva. Outro dia, o jornal inglês The Guardian publicou uma ampla reportagem mostrando a grande subnotificação dos casos de coronavírus no Brasil. Foram ouvidos médicos brasileiros que estão na linha de frente do combate à pandemia, a maioria deles em hospitais no Rio de Janeiro. E as opiniões são unânimes. Há muitos casos comprovados de contaminação e mortes do que aqueles que são noticiados. O economista Carlos Silveira, que coleta esses dados na imprensa internacional, pergunta: por que a mídia brasileira não se comporta da mesma maneira? Cabem duas respostas a essa indagação do Carlos. A primeira é que há muito tempo o jornalismo comercial brasileiro deixou de investigar temas politicamente delicados, salvo, como sempre, raras e muito honrosas exceções. Exemplo maior disso é a inexplicável presença do suposto esfaqueador do presidente, o tal Adélio Bispo, no clube de tiro de Santa Catarina, antes do evento lá de Juiz de Fora. Ninguém se interessou por essa pauta, ou pelos demais buracos existentes na história da tal facada. A outra resposta, complementar à primeira, está no comodismo do jornalismo declaratório, onde frases entre aspas de algumas fontes são consideradas suficientes para esgotar um assunto. Para não falar de posições mais assertivas diante de situações graves como a atual, porque vive o Brasil. Como a tomada pelo jornal conservador francês Le Figaro, ao dizer que o presidente brasileiro está cada vez mais isolado em seu Palácio do Planalto, em Brasília, onde se vê sozinho no pequeno clube de herdeiros do Holocausto. O jornal não teme usar a palavra Holocausto, remetendo o presidente brasileiro ao terror nazista. E nos últimos dias, jornais italianos publicaram aquilo que por aqui ninguém teve coragem de dizer com clareza. Quem governa de fato o país são os oficiais militares instalados no Palácio do Planalto. O capitão da reserva é figura cada vez mais decorativa. Para não falarmos nas distorções e omissões cotidianas na cobertura da pandemia na América Latina. O programa Fantástico anunciou notícias do Equador e da Venezuela numa mesma matéria, como se o grau da crise sanitária nos dois países fosse equivalente. As imagens das ruas de Guayaquil, no Equador, vinham no mesmo bloco de notícias sobre os dois países, como se algo semelhante estivesse acontecendo naquelas duas nações. Para não falar das conquistas positivas alcançadas pela Argentina no combate ao vírus, com isolamento social forte imposto pelo governo. A alta taxa de aprovação alcançada pelo presidente Alberto Fernandes diante da crise não é notícia na mídia brasileira, porque não era ele o candidato dessa mídia. Eles queriam a continuação do governo neoliberal do ex-presidente Macri. Comprova-se assim que o mais importante não é o que essa mídia divulga, mas o que ela esconde. Só resta, dessa forma e nesse quadro, voltar aos anos 60 ou 70 e correr atrás da mídia internacional. Até a próxima!